Muito bem, vamos lá. Iniciando o nosso trabalho de hoje, Revista Espírita, mês de novembro de 1862, e nós vamos trabalhar com 3 artigos, um pequeno relatório, né, de Kardec sobre uma viagem que ele fez pela França para visitar grupos espíritas, né? Viagem Espírita em 1862, inclusive esse é o título de um livro publicado pela FEB que fala sobre essas viagens de Kardec ajudando na difusão da doutrina e da mesma forma também, contribuindo para a formação dos grupos espíritas, né? Depois nós vamos aqui também para mensagens aos nossos correspondentes. É o que Kardec coloca para nós aqui. Só um instantinho. Que bom, que bom. Depois aqui então, os mistérios da Torre de São Miguel em Bordeaux. História de uma múmia. Esse artigo, eu confesso que ele me deixou bastante curioso, porque não apenas pelo conteúdo, mas pela iniciativa de Kardec em fazer esse tipo de trabalho. Nós vamos chegar a ele daqui a pouquinho, então. Vamos lá, então, começando aqui pela nossa viagem espírita. Kardec, então, ele diz... Só um instante. Ele começa, então, aqui. Lembrando sempre que essas viagens que Kardec fazia eram naquele período de férias, né? Então, ali do mês de junho até o mês de agosto. Lembrando que na Europa, né, eles costumam dar aquela esticada de 3 meses, né, na época do verão, exatamente porque o clima europeu é muito diferente do que nós temos aqui no Brasil, em que nós podemos fazer essa divisão de férias, né, em 2 períodos. Mas lá não, lá eles aproveitam o verão de todas as formas para depois aproveitar o restante do ano para as atividades normais. Então, sempre que tinha esse período de férias, Kardec fazia, né, aproveitava para fazer essa viagem. Então ele vai relatar exatamente para nós aqui um pouquinho dessa passagem dele. Acabamos de visitar alguns centros espíritas da França, lamentando que o tempo não nos tenha permitido ir a toda parte onde nos haviam convidado, nem prolongar nossa estada em cada localidade como desejávamos, em razão da acolhida tão simpática e tão fraterna que por toda parte recebemos. Durante uma viagem de mais de 6 semanas e um percurso total de 693 léguas, paramos em 20 cidades e assistimos a mais de 50 reuniões. O resultado nos proporcionou uma grande satisfação moral, sob o duplo aspecto das observações colhidas e da constatação dos imensos progressos do Espiritismo. O relato dessa viagem, que compreende principalmente as instruções que demos nos vários grupos, é muito extenso para ser publicado na revista, pois absorveria quase 2 fascículos. Dele faremos uma publicação à parte, do mesmo formato do jornal, a fim de, no caso necessário, ser a ela anexado. E aqui na nota de rodapé tem então, né, brochura grande, do tipo revista, tem o preço, isento de porte, coisa e tal. Estava ali no prelo, né, ou seja, estava em processo de impressão. Bom dia, Marion. Então nós lembramos que esse livro ele foi publicado pela FEB. Tá? Então eu lembro que eu li há muito tempo esse livro, mas ele é muito bacana de se ler, porque Kardec vai fazendo ali um diário das viagens, transcrições dos discursos. Então é muito bacana mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque ele tem ali um significado valioso para a história da doutrina. Mas ele segue, ele diz assim: em nosso percurso fomos visitar os possessos de Morzine, na Saboia. Ali também recolhemos importantes observações muito instrutivas
sobre as causas e o modo da obsessão em todos os graus, corroborados por casos idênticos e isolados por nós vistos em outras localidades, assim como os meios de combatê-la. Será objeto de um artigo especial e desenvolvido que tínhamos a intenção de inserir nesse número da revista. O tempo, porém, não nos permitiu terminá-lo, obrigando-nos a adiá-lo para o próximo número. Aliás, só terá a ganhar, porque feito com menos precipitação. Além disso, vários fatos recentes vieram esclarecer essa questão, abrindo novos horizontes à patologia. Então, os processos, Kardec já começava a trazer uma previsão do que viria sobre aquela questão da possessão que nós já estudamos. Este artigo responderá a todos os pedidos de esclarecimentos que frequentemente nos dirigem sobre casos análogos. Julgamos oportuno aproveitar esta circunstância para retificar uma opinião que, em geral, se nos tem figurado muito propalada. Várias pessoas, sobretudo da província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da Sociedade de Paris. Vimos-nos forçados a refutar esse erro quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, o número de junho de 1862, que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar um número. É o que não faz, nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda moral e o caráter de suas opiniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que nos seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isto sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que entesouramos, né? Então, sempre aquela crítica sobre a ideia de que se forma um grupo desse para o enriquecimento. Então, oportunamente a gente vai dar mais uma vista, né? Lembrando que nós já estudamos há muito tempo esse livro, Viagem Espírita, em 1862. A gente pode, mais para frente, fazer uma leitura dele também, para conhecer um pouquinho dos trabalhos de Kardec. Bom dia, Brás. Aos nossos correspondentes. Ao regressar, encontramos tal volume de correspondência que seria preciso o mês inteiro para responder sem fazermos mais nada. Considerando que diariamente vem um novo contingente, sem prejuízo das ocupações correntes e estritamente obrigatórias, compreender-se-á a impossibilidade material em que nos encontramos ante de semelhante trabalho. Dissemos, e ainda o repetimos, estamos longe de nos lastimarmos pelo número de cartas que nos escrevem, pois elas provam a extensão imensa que toma a doutrina e o ponto de vista moral e filosófico sobre o qual é encarada, onde quer que penetre. São preciosos arquivos para o Espiritismo. Entretanto, mais uma vez, somos forçados a pedir indulgência pela impontualidade em responder. Só esse trabalho absorveria o tempo de 2 pessoas, e somos só. E nós somos só. Daí resulta que muitas coisas ficam em suspenso, razão do atraso da publicação de várias obras que havíamos anunciado. Olha só que interessante esse relato de Kardec, né? Pessoas para responder às cartas, e ele era o único que podia fazer isso, além de todos os trabalhos que ele fazia também. Além da sua sustentação, né? Mais do que isso. Esperamos que dia virá em que teremos uma colaboração permanente e assídua, a fim de que tudo possa marchar satisfatoriamente.
Os espíritos nola prometem. Enquanto esperamos, não há alternativa. É preciso descurar a da correspondência ou dos outros trabalhos que aumentam à medida que cresce a doutrina. Então, detalhezinhos de Kardec a respeito das suas atividades e da história da construção das bases da nossa doutrina. Muito bem, o próximo artigo agora, os mistérios da Torre de São Miguel em Bordeaux, a história de uma múmia. Antes de começar, eu queria trazer para vocês aqui uma pequena pesquisa que eu fiz sobre essa basílica. Muito bem, então ela colocou assim, o bairro de Saint-Michel cresceu em torno da Basílica de Saint-Michel, um exemplar gótico flamboyant, cuja construção se estendeu dos séculos XIV a XV. A igreja e sua torre campanário, uma flecha independente, são marcos muito visíveis do bairro e parte do patrimônio inscrito nos caminhos de Santiago. Para quem se lembra, né, o Santiago de Compostela, aquele caminho que muitos peregrinos fazem lá naquela região, essa basílica fica no percurso. Né? Sobre as múmias, né? Descobertas e números. No final do século XVIII, durante obras de reorganização do cemitério paroquial que ficava junto à igreja, a atual Place Manin, ou Place Manin, escavações trouxeram à tona dezenas de corpos surpreendentemente bem preservados. Estima-se que de 60 e 75 corpos mumificados foram descobertos e depois reunidos na cripta sob a torre da basílica. Esses corpos, por muito tempo, tornaram-se uma atração local. Durante quase 2 séculos, relatos indicam exposição contínua entre finais do século XVIII e boa parte do século XX. As múmias foram exibidas ao público no Caveau, sob a torre. A mostra provocou curiosidade turística. Há registros de visitantes ilustres e turistas, mas também críticas. Jornais e cronistas chegaram a reprovar o caráter sensacionalista e macabro da exibição, pedindo respeito aos mortos e intervenção policial ou eclesiástica contra a venda do espetáculo. Relatos de época descrevem até guias a mostrar as múmias e a demonstrar sua preservação, de modo que alguns consideravam uma exploração indecorosa. Sobre a mumificação natural que tinha ali, né? A razão exata da preservação natural desses cadáveres nunca foi totalmente explicada com consenso. Textos locais e reportagens sugerem que as características do solo, tratamento das sepulturas ou condições microclimáticas teriam contribuído para a secagem e conservação. Não existem uma única, pelo menos nas fontes, né, uma única explicação científica final aceita universalmente. O fenômeno manteve um certo mistério que alimentou o interesse popular. Atualmente, né, a exposição tradicional das múmias foi descontinuada. A exibição massiva, como atração pública, deixou de existir no século XX. Mais recentemente, desde cerca de 2013 a 2014, o sítio tem tratado o tema de forma mais discreta e interpretativa. Em visitas guiadas e no próprio Caveau, costumam projetar imagens e documentos históricos, em vez de exibir os corpos originais, uma tentativa de valorizar a memória sem expor restos humanos reais de forma sensacionalista. E aí depois então, né, tem aqui, né, sobre detalhes para quem quiser visitar, aquela coisa toda. Então já não se tem mais aquela exposição como acontecia naquela época. Muito bem, então. Então chama História de São Miguel, ou, né, ali em francês, Saint-Michel. Então temos as duas versões, né? Então, os mistérios da Torre de São Miguel em Bordeaux. Kardec, então, aqui, a história de uma múmia. Vamos a ela. Num dos jazigos subterrâneos, lembrando, pessoal, que quem quiser pesquisar sobre isso no Google, vai encontrar fotos ali, tá? Fotos de época, mostrando como eram feitas as exposições dessas múmias.
Num dos jazigos subterrâneos da Torre de São Miguel, em Bordeaux, vê-se certo número de cadáveres mumificados que talvez não remontem a mais de 2 ou 3 séculos, tendo sido, ao que parece, levados àquele estado pela natureza do solo. É uma das curiosidades da cidade que os estranhos não deixam de visitar. Todos os corpos têm a pele inteiramente apergaminhada, na maioria são conservados de modo a permitir que se distinguam os traços do rosto e a expressão da fisionomia. Muitos têm as unhas de uma frescura admirável. Alguns ainda conservam restos das roupas e até mesmo rendas finíssimas. Entre essas múmias, uma em particular desperta a atenção, a de um homem cujas contrações do corpo, do rosto e dos braços levados à boca não deixam a menor dúvida quanto ao gênero de morte. É evidente que foi enterrado vivo e que morreu das convulsões de terrível agonia. Bom dia, mami. Então, até aqui, a gente vai lembrar então que Kardec, provavelmente visitando a cidade, né, já que ele esteve por lá, ele disse que era uma das atrações da cidade, ele então visitou, e aí vem a parte interessante. Eu ia falar parte legal, né, mas que de legal não tem nada, né, mas a parte interessante, a parte curiosa, dentre todas aquelas múmias que estavam expostas, Kardec se interessou por uma especial, que acabou apresentando aquela aparência que chamou a atenção de muito sofrimento, e claro que ele teve a ideia de fazer a evocação desse espírito para saber exatamente qual é a sua história. Então esse artigo ele fala exatamente sobre isso, a história de uma múmia, para falar com a própria múmia. E aí então isso mostra para nós como que a mediunidade utilizada desse modo proveitoso, a título de instrução, pode ser aplicada nas mais variadas situações do nosso mundo, coisa que, infelizmente, as ciências do mundo material, especialmente as ciências humanas, ainda não exploraram. Por exemplo, né, a gente já falou sobre isso, a parte da história, em que se poderia evocar personalidades da história para contar os fatos, e não apenas nós deduzirmos fatos sobre aquilo que aconteceu, e registrarmos a partir de uma perspectiva que talvez não seja correta. Então esse é um recurso extremamente valioso, coisa que nós vemos mais uma vez naquele documentário sobre o Contestado, onde personalidades que viveram aquele conflito acabaram sendo meio que entrevistadas em algumas situações de drama, de temor e tudo mais, né? Não, Brás, seria bem interessante isso. Agora, essa questão das investigações já é algo mais do campo moral, né? Tem até um caso que o deixa eu lembrar o nome do... Peraí. É o Carlos Bacelli, lembrei. O Carlos Bacelli, ele tem um vídeo dele num dos trabalhos que foram transmitidos no YouTube, em que ele faz a leitura de uma mensagem de um espírito que foi classificado, que foi sepultado e foi depois ali também apontado como sendo um suicida. Mas o espírito diz que, na verdade, ele foi assassinado. Mas aí ele fala na carta que ele não tem permissão para trazer informações sobre aquilo, que caberia à polícia fazer essas investigações. Então, para a gente poder perceber que essa interferência nesse sentido, em que os espíritos trazem revelações sobre questões do nosso mundo físico a respeito de crimes, a respeito de outras informações que são confidenciais, secretas ou mesmo perdidas, isso não é permitido. Até porque se houvesse isso, seria ali uma grande perturbação, porque nós teríamos não apenas revelações de fatos, mas também teríamos ali apontamentos que poderiam ser caluniosos. Espíritos, por exemplo, que querem causar perturbação, eles trazem uma formação mentirosa do mundo espiritual, e isso geraria um tremendo conflito entre nós. Por isso existe essa barreira, digamos, moral, separando o mundo físico do mundo espiritual.
Agora, nos Estados Unidos, de fato, eles fazem algumas investigações, mas também a gente tem que analisar com mais cuidado, né, até onde isso é possível, qual é a taxa de sucesso que eles têm com esses tipos de investigações, e realmente isso é muito comum, é muito frequente. Né? Então a gente percebe que não é uma coisa tão simples assim, é algo que tem ali desdobramentos que precisam ser considerados. Mas para isso precisaríamos pegar casos, estudar e tudo mais, né? Tem até um documentário que eu assisti certa vez de um médium de grande potência nos Estados Unidos, que ele acabou depois colaborando. Tem até a cena que ele estava no quarto dele e ficava aparecendo um garoto. E aí depois então ele ficava incomodado com isso porque ele não tinha ainda a noção da mediunidade que ele possuía. Porque ele via ali espíritos e naturalmente isso gerava um grande medo para ele. E aí depois de um tempo esse garoto acabou levando, né, numa floresta e ali encontrou vários corpos de adolescentes que foram assassinados por um serial killer. E aí a partir dali ele passou a ajudar a polícia a fazer essas investigações. Isso lá na década de 1970, 1980. Né? Então foi criado um documentário sobre isso. Mas faz muito tempo que eu assisti, eu não me recordo. Mas depois eu posso pesquisar para ver se a gente encontra disponível para a gente assistir agora. Né? Mas vamos em frente. Avançando então. Então, como eu dizia, né, uma pena que nós ainda não percebemos a importância de termos esses relatos do plano espiritual para nos ajudar a ter uma melhor compreensão, um melhor detalhamento dos fatos que marcaram a história aqui da nossa sociedade terrena. Mas vamos lá. Um novo jornal de Bordeaux publica um folhetim sob o título de Mistério da Torre de São Miguel. Só conhecemos a obra de nome e pelos grandes cartazes afixados nos muros da cidade, representando o jazigo subterrâneo da torre. Por isso não sabemos em que espírito foi concebido, nem a fonte da qual o autor recolheu os fatos que descreve. Então Kardec coloca aqui que não sabe exatamente se esse livro é um livro especulativo, sensacionalista, é um livro mais histórico. Kardec não conhece, né? O que vamos referir tem ao menos o mérito de não ser fruto da imaginação humana, pois vem diretamente do além-túmulo, o que talvez faça rir bastante o autor em questão. Seja como for, cremos que esse relato é um dos episódios mais surpreendentes dos dramas passados naquele lugar. Será lido por todos os espíritas com tanto mais interesse quanto encerra um profundo ensinamento. É a história de um homem enterrado vivo e de duas outras pessoas a ele ligadas, obtida numa série de evocações feitas na Sociedade Espírita de Saint-Jean d'Angely, em agosto último, de que nos deram conhecimento quando por lá passamos. No que concerne à autenticidade dos fatos, faremos referência na observação que fecha esse artigo. Então aqui lembrando que não foi Kardec que fez a evocação, mas foi esse grupo lá de Saint-Jean d'Angely, lá daquela região, que fez a evocação e Kardec então teve conhecimento do conteúdo. Então vamos lá. Saint-Jean d'Angely, 9 de agosto de 1862, médium Dr. Sr. Dell, pela tipologia. Olha só, mensagem recebida pelas batidas. Não foi fácil não era psicografia não. E nem psicofonia, né? Vamos lá, primeiro, pergunta ao guia protetor. Podemos evocar o espírito que animou o corpo, que se vê no jazigo subterrâneo da Torre de São Miguel, em Bordeaux, e que parece ter sido enterrado vivo? A resposta sim, e que isso sirva de ensinamento. Foi feita a evocação, o espírito manifesta a sua presença. Poderíeis dizer o vosso nome quando animáveis o corpo de que falamos? Guilherme Remônio. Vossa morte foi uma expiação ou uma prova escolhida com vistas ao vosso progresso? Meu Deus, por que, na tua bondade, seguir a tua sagrada justiça? Sabeis que a expiação é sempre obrigatória, e quem cometeu um crime não pode evitá-la. Eu estava nesse caso. É tudo quanto posso dizer. Depois de muito sofrimento, cheguei a reconhecer meus erros e experimento o arrependimento necessário
para alcançar graça diante do Eterno. Podeis dizer qual foi o vosso crime? Eu havia assassinado minha esposa em seu leito. Aí acabou aqui. Essa mensagem foi no dia 9 de agosto. Depois no dia 10, agora com outro médium pela escrita. Agora começa a psicografia. Antes da reencarnação, quando escolhestes o gênero das provas, sabíeis que seríeis enterrado vivo? Não, apenas sabia que devia cometer um crime odioso, que encheria minha vida de ardentes remorsos e que a vida terminaria em dores atrozes. Em breve reencarnarei. Deus teve piedade de minha dor e de meu arrependimento. Kardec, claro, coloca aqui uma observação. Essa frase, eu sabia que devia cometer um crime, é explicada adiante nas perguntas 30 e 31. Nós estamos na pergunta 6 agora. Porque quando coloca que o espírito reencarna consciente de que ia cometer um crime, nós sabemos que ninguém reencarna com o objetivo de errar ou com o objetivo de cometer algum tipo de crime. Mas ele pode acontecer em determinadas circunstâncias. E o espírito aqui, pelo que nós vimos, poderia ter ciência disso. Mas vamos acompanhar então o relato dele. 7. A justiça perseguiu alguém por ocasião da morte de vossa esposa? Não, acreditaram numa morte súbita. Eu a tinha sufocado. Que motivo vos levou a esse ato criminoso? O ciúme. Foi por descuido que vos enterraram vivo? Sim. Lembrai-vos dos instantes da morte? Foi algo terrível, impossível de descrever. Imaginai estar em uma fossa, com 10 pés de terra em cima, querer respirar e faltar o ar, querer gritar, estou vivo, e sentir a voz abafada, ver-se morrer e não poder pedir socorro, sentir-se cheio de vida e riscado da lista dos vivos, ter sede e não poder saciá-la, sentir as dores da fome e não poder fazê-la cessar. Numa palavra, morrer numa raiva de danado. A expressão danado, hoje nós usamos de uma forma, mas o danado vem daquele que sofre danos, que sofre castigo. 11. Naquele momento supremo, pensaste que era o momento da vossa punição? Nada pensei. Morri furioso, batendo nas paredes do caixão, dele querendo sair vivo a todo custo. A observação aqui. Essa resposta é lógica e se justifica pelas contorções vistas ao examinar o cadáver, em meio às quais o indivíduo morreu. Já desprendido, vosso espírito viu o corpo de Guilherme Ramone? Logo depois da morte, eu ainda me via na terra. Provavelmente ali vinculado ao corpo, Quanto tempo ficaste nesse estado, isto é, com o espírito ligado ao corpo, embora já não o animasse? Cerca de 15 a 18 dias. Quando foi possível deixar o corpo, onde vos encontrastes? Vi-me cercado por uma multidão de espíritos, como eu tomados de dor, não ousando levantar para Deus o coração, ainda ligado à terra e desesperançado de receber o seu perdão. Então, olha só, vemos aqui então essa comunidade de espíritos em condição de sofrimento. E isso vai muito ao encontro daquilo que André Luiz traz para nós em nosso lar, falando sobre regiões umbralinas em que espíritos que são afins em determinadas características, principalmente nesse caso de sofrimento, se encontram concentrados. Vi-me cercado, repetindo, por uma multidão de espíritos como eu tomados de dor, não ousando levantar para Deus o coração, ainda ligado à terra, e desesperançado de receber o seu perdão. Então, espíritos que se viam abandonados, mas ele se viu cercado por eles. Então, nós já tivemos André Luiz, nós já tivemos Camilo Cândido Botelho, na Memória de um Suicida, falando sobre esse grupo de espíritos onde o indivíduo se encontra. Vamos acompanhando, vamos lá. Observação.
Ligado ao corpo e sofrendo ainda a tortura dos últimos instantes, pois se achava entre espíritos sofredores, sem esperança de perdão, não é o inferno com seu choro e ranger de dentes? Haverá necessidade de se construir um forno com chamas e tridentes? Como se sabe, a crença na perpetuidade dos sofrimentos é um dos castigos infligidos aos espíritos culpados. Tal estado durará enquanto os espíritos não se arrependerem e duraria sempre caso jamais se arrependessem, pois Deus só perdoa ao pecador arrependido. É a história que a gente já falou sobre o verso de Vinícius de Moraes. Né? Então, que o sofrimento seja eterno enquanto dure. Né? Usando ali, parafraseando, né, Vinícius. Então, o espírito continuará em sofrimento, dando essa ideia, essa sensação de perpetuidade, enquanto ele mantiver o estado de espírito em que ele tem naquele momento. E seguindo. Exatamente, ainda tem todo aquele grupo de espíritos que resgatam, assim como André Luiz também relatava, que via caravaneiros, né, que iam ali recolher alguns espíritos, enquanto que outros ficavam blasfemando porque eles não eram beneficiados por aquele tipo de assistência. Né? Então vamos lá. Desde que o arrependimento lhe entre no coração, um raio de esperança far-lhe-á entrever a possibilidade de um termo aos seus males. Mas não basta o mero arrependimento. Deus quer a expiação e a reparação, e é pelas reencarnações sucessivas que ele dá aos espíritos imperfeitos a possibilidade de se melhorarem. Na erraticidade, eles tomam resoluções que procuram executar na vida corporal. É assim que em cada existência, deixando algumas impurezas, conseguem aperfeiçoar-se gradualmente e dão um passo à frente para a felicidade eterna. Assim, a porta da felicidade jamais lhes é fechada, sendo atingida num tempo mais ou menos longo, conforme a vontade e o trabalho que fizerem sobre si mesmos para o merecerem. Nós vamos explorar um pouco mais esse assunto lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Né? E continua. Continua ainda a observação de Kardec. Não se pode admitir a onipotência de Deus sem a presciência, ou seja, saber antecipadamente. Né? Sendo assim, pergunta-se por que Deus, ao criar uma alma, sabendo que devia falir, sem poder erguer-se, atirou do nada para destiná-la a tormentos eternos. Quis então criar almas infelizes? Tal proposição é inconciliável com a ideia da bondade infinita, que é um dos seus atributos essenciais. De duas uma, ou ele sabia ou não sabia. Se não sabia, não é onipotente. Se sabia, nem é justo nem bom. Ora, tirar uma parcela do infinito, dos atributos de Deus, é negar a divindade. Ao contrário, tudo se concilia com a possibilidade deixada ao espírito de reparar suas faltas. Deus sabia que, em virtude do seu livre-arbítrio, o espírito faliria, mas sabia, igualmente, que se ergueria. Sabia que, tomando o mau caminho, retardaria a chegada. Contudo, mais cedo ou mais tarde, chegaria, e é para fazê-lo chegar mais depressa que multiplica os vistos sobre o caminho. Será mais culpado se não os escutar e merece o prolongamento das provas. Qual a mais racional dessas duas doutrinas? Aí assina Kardec aqui para nós, trazendo, né, agora a próxima continuação no dia 11, né? Então dia 9, dia 10 e agora dia 11 de agosto. O Girino colocou aqui, né, todos nós, sob a misericórdia do Pai, temos o direito à redenção, à pacificação de nós mesmos, né? Depende muito da transformação de cada um, né? Essa é a grande lição que se tem. Muito bem. 15. Nossas perguntas vos seriam desagradáveis? Isso me lembra de pungentes recordações. Mas agora que entrei em graça pelo arrependimento, sinto-me feliz por poder dar minha vida como exemplo, a fim de prevenir meus irmãos contra as paixões
que poderiam arrastá-los como a mim. Comparado com o de vossa esposa, vosso gênero de morte nos leva a supor que vos tenham aplicado a pena de talião e que em vós se realizaram essas palavras do Cristo. Quem fere com a espada, morrerá pela espada. Quereis dizer como sufocaste a vossa vítima? Quereis dizer como sufocastes a vossa vítima? Em seu leito, como eu disse, entre duas almofadas, depois de amordaçá-la, para impedir que gritasse. Gozáveis de boa reputação entre os vizinhos? Sim, era pobre, mas honesto e estimado. Minha esposa também era de uma família honrada. Aconteceu numa noite, em que o ciúme me deixara acordado, que vi sair um homem de seu quarto. Ébrio de furor, e não sabendo o que fazia, tornei-me culpado do crime que vos revelei. Revistes a esposa no mundo dos espíritos? Foi o primeiro espírito que se me apresentou à vista, como que para censurar meu crime. Eu a vi durante muito tempo, também infeliz. Só depois que foi decidido que eu reencarnaria é que me livrei da sua presença. Observação aqui. A visão incessante das vítimas é um dos castigos mais comuns infligidos aos espíritos criminosos. Os que mergulham nas trevas, o que é muito frequente, geralmente não podem escapar. Desculpem. Não podem escapar. Nada vem a não ser aquilo que lhes pode lembrar o crime. A gente lembrou disso aqui quando estudou sobre o assassino de Castanho-Dary, ou com o título também de A História de um Danado, que ele comenta, né, que ele ficou ali mais de 200 anos revendo o crime que ele cometeu, que foi assassinar o irmão, porque acreditava que ele estava traindo, né, que a esposa, que a sua própria esposa, estava o traindo com o irmão, e ele assassinou o irmão. Esse crime não foi resolvido, e ele ficou então no mundo espiritual depois da sua desencarnação, sem que o crime fosse solucionado, que ele ficou durante todo esse tempo revestido, né, de sangue, a faca na mão, o avental, porque ele era produtor de salsichas, né? Então ele ficou durante todo esse tempo vendo aquele sangue nas mãos e tendo também ali a imagem do irmão, né? 19. Pediste a ela que vos perdoasse? Não. Fugíamos incessantemente um do outro e nos encontrávamos sempre frente a frente, a fim de nos torturarmos reciprocamente. Então aqui já mostra também que a esposa também tinha ali, né, as suas dificuldades no mundo espiritual. Então não sabemos ali se houve a infidelidade ou não houve, né, mas os dois nessa condição de sofrimento mostra ali que os dois também ali tinham a sua cota de dor, né. Entretanto, no momento do arrependimento, foi necessário que lhe pedisse perdão? Desde que me arrependi, não mais a vi. Sabíeis onde se encontra ela agora? Sabeis onde se encontra ela agora? Não sei o que lhe sucedeu, mas vos será fácil colher informações com São João Batista, vosso guia espiritual. São João Batista, hein? Quais foram os vossos sofrimentos como espírito? Eu estava cercado de espíritos desesperados. Eu mesmo imaginava que jamais sairia desse estado infeliz. Nenhum vislumbre de esperança brilhava para minha alma endurecida. A visão da vítima arrematava o meu martírio. Como chegastes a um estado melhor? Do meio de meus irmãos em desespero, certo dia divisei uma meta, que logo compreendi só poder atingir pelo arrependimento. Qual foi essa meta? Deus, do qual, mal grado seu, todos têm uma ideia. Então quer dizer, de Deus, né? Já dissestes 2 vezes que em breve iríeis reencarnar. Seria indiscrição perguntar que gênero de prova escolhestes? A morte ceifará todos os seres que me forem caros, e eu mesmo sofrerei as mais abjetas enfermidades.
Então já prevê aqui uma existência bastante dolorosa, né? Porque se ele provocou a morte da esposa, seja por que motivo for, e ela era a pessoa mais próxima que ele tinha, então agora todas as pessoas próximas teriam desencarne e ele sofreria essa perda, a dor da morte. Além dessas enfermidades que ele relata aqui que viriam trazer ali dores profundas para ele também. Sois feliz agora? Em termos relativos, sim, pois entrevejo um termo aos sofrimentos. De fato, não. E nem poderia ser, né? Porque o espírito, com esse histórico ainda para se resolver, certamente ali ele está bem distante da felicidade. Então ele pode dizer que, em termos relativos, ele está ali numa condição de equilíbrio, porque ele sai daquela condição de sofrimento e agora começa a planejar o seu futuro, sabendo que desse planejamento virá uma condição melhor. Mas em termos concretos, é claro que ele não pode se ver como um espírito feliz, trazendo, né, esses dramas todos na sua história. 27. Desde o momento em que caístes em letargia, até o despertar no caixão, vistes e ouvistes o que se passava ao redor? Então, o despertar no caixão. Então, quer dizer, no momento em que ele acorda no mundo espiritual. Deixa eu ver aqui. Não, ele estava vivo aqui ainda, né? Antes de despertar no caixão, naquele momento de letargia, porque o que mostra para nós aqui exatamente aquilo que foi estudado no Livro dos Espíritos. Letargia e catalepsia, ou seja, a morte aparente. Então ele, nessa condição de morte aparente, foi sepultado, porque viram que ele estava morto. Mas na verdade ele estava apenas letárgico. Né? Lembrando que a letargia é o espírito que se mostra inconsciente e dá aquela aparência de morte, enquanto a catalepsia é aquele enrijecimento do corpo. Mas aqui a gente estudou, né, sobre as diversas formas em que o espírito pode se desdobrar, por exemplo. Né? Então aqui ele foi sepultado nesse estado letárgico. A pergunta que foi dada foi se ele tinha consciência do que acontecia à volta dele, já que ele não estava morto, estava apenas ali inconsciente, né, ou estava apenas letárgico. Então, vistes e ouvistes o que se passava ao redor? Sim, mas tão vagamente que julgava sonhar. Aqui já merece, né, todo um estudo específico, né, sobre relatos, experiências. Nós chegamos até a ver a história de Dona Ivone, né, que ela mesma viveu isso, né, na sua primeira infância, né, que ela inclusive foi dada como morta e despertou no caixão, né, no caixãozinho dentro de casa. Né? Questão 28. Questão não, pergunta 28. Em que ano morrestes? Em 1612. Aqui então nós estamos há 250 anos do fato. Né? Mas aqui não fala para nós quanto tempo ele ficou nessa condição no mundo espiritual de sofrimento, né? Não é relatado para nós aqui, mas aqui foi quando o fato aconteceu. Questão 29, direcionado a São João Batista. Não teria G. Ramone, né, o Guilherme Ramone, como punição sido obrigado a anuir a nossa evocação para confessar o crime? Isso parece resultar de sua primeira resposta, na qual fala da justiça de Deus. A resposta de São João. Sim, foi forçado, mas se resignou de boa vontade, quando viu um meio a mais de agradar a Deus, servindo aos vossos estudos. Ou seja, né, aqui mostra que o espírito, se vendo meio que obrigado a relatar o fato, o crime praticado, geraria para ele um tipo de constrangimento, aquela vergonha de admitir o crime. Mas, ao mesmo tempo, ele percebia que esse tipo de ação traria para ele ali um benefício, que é a colaboração com o trabalho que estava sendo desenvolvido. Agora aquela questão que a gente colocou anteriormente lá no número 6, né? Questão 30. Por certo, o espírito equivocou-se quando disse: eu sabia que devia cometer um crime. Provavelmente sabia estar exposto a cometer um crime,
mas dotado de livre-arbítrio, bem podia não sucumbir à tentação. A resposta de João Batista: ele se explicou mal. Deveria ter dito: eu sabia que a minha vida estaria cheia de remorsos. Era livre para escolher outro gênero de prova. Ora, para sentir remorsos, é preciso imaginar que cometesse uma ação mal, uma ação má. Então, aqui nesse caso, o remorso nada mais é do que a culpa. E para alguém sentir a culpa, há a necessidade de que algo tenha sido provocado, como um crime ou uma ação que gere para ele constrangimento. Então, aqui nesse caso, ele disse que sabia, né, eu sabia que devia cometer um crime. Então, aqui, na verdade, eu sabia que talvez cometeria algo que geraria em mim constrangimento. Tá aí, né? Questão 31. Não se poderia admitir que só tivesse tido o livre-arbítrio no estado de erraticidade ao escolher tal ou qual prova? Isto é, uma vez escolhida a prova, não mais teria, como encarnado, liberdade de não cometer a ação, devendo o crime desse modo ser cometido necessariamente? Ele podia evitá-lo. Era dotado de livre-arbítrio na condição de espírito e como encarnado. Podia, pois, resistir, mas as paixões o arrastaram. Observação de Kardec. Evidentemente, o espírito não se dava perfeita conta da situação. Confundiu a prova, isto é, a tentação de fazer com a ação. E como sucumbiu, acreditou numa ação fatal, por ele mesmo escolhida, o que não seria racional. O livre-arbítrio é o mais belo privilégio do espírito humano e uma prova incontestável da justiça de Deus, que torna o espírito o árbitro de seu destino, pois dele depende abreviar o sofrimento ou prolongá-lo por seu endurecimento e má vontade. Supor que pudesse perder a liberdade moral como encarnado seria tirar-lhe a responsabilidade de seus atos. Por aí se pode ver que não devemos admitir certas respostas dos espíritos, senão após maduro exame, sobretudo quando não se conformam com a lógica em todos os pontos. Kardec, então, assina essa parte. Né? Questão 32. É lícito supor possa um espírito escolher como prova uma vida de crimes, desde que tenha escolhido o remorso, que mais não é que a infração da lei de Deus? Pode escolher a prova e a ela ser exposto. Como, porém, tem livre-arbítrio, pode também não falir. Assim, Guilherme Ramone havia escolhido uma prova cheia de desgostos domésticos, que, ao suscitar a ideia do crime, devia encher-lhe a vida de remorsos se o realizasse. Quis, pois, tentar essa prova na expectativa de sair vitorioso. Aqui entra um ponto que a gente já conversou, quando lia, por exemplo, livros de André Luiz, de Filomeno de Miranda, também de Camilo Cândido Botelho, né? Quando nós vemos muitas personagens envolvidas numa determinada situação e o nosso foco fica para aquele fato que está sendo relatado. E nós acabamos não tendo conhecimento da história dele. Aqui, por exemplo, esse espírito reencarna, essa esposa, como ele coloca ali em cima para nós, o espírito São João, né, o João Batista, diz para nós que ele escolheu aqui, ó, voltando, assim G. Remone havia escolhido uma vida cheia de desgostos domésticos. Esses desgostos domésticos podem ser com relação a filhos, com relação à esposa. E o que nós não sabemos é se ele tem alguma relação com a esposa em existências anteriores. Se essa esposa, por exemplo, também era um espírito que, cheio de imperfeições, veio viver suas experiências no mundo, aquele caso que ele relatou, o ciúme que provocou, que fez com que ele cometesse o crime. Então ela tinha ali as tendências da sensualidade, poderia ter ali a infidelidade como parte das suas fraquezas morais, seja lá como for. Então nós não sabemos se esse espírito reencarna
num ambiente onde tem ali um marido que poderia ser agressivo, alguma coisa do gênero, ou se esses dois espíritos já tinham uma história comum atrás e combinaram de reencarnar para poder viver essa experiência para que não falissem. Ela, no caso, poderia ter falido pela infidelidade e ele, mais grave ainda, faliu pelo crime que cometeu. Agora, os dois tinham alguma relação no passado ou não? Isso nós não sabemos. Então, quando nós estudamos a história de André Luiz, isso já é muito claro. O próprio André Luiz é assim. O que nós conhecemos é ele de nosso lar para frente. Mas qual foi a experiência anterior de André Luiz? As experiências anteriores das personagens que nós vamos acompanhando. Então, geralmente, isso não é trazido exatamente por causa do foco, né? Vamos focar naquele ponto para que aquele ensinamento seja trazido a partir daquela experiência, a partir daquele relato. Mas nunca podemos nos esquecer que todos nós temos histórias pregressas, histórias muito antigas, histórias cheias de aventuras e desventuras. Né? Vamos lá então, continuando. Então, como foi colocado para nós aqui, quis, pois, tentar essa prova na expectativa de sair vitorioso. Só que nesse caso ele acabou falindo. E nós já vimos também muitos relatos lá no livro Céu e Inferno de espíritos que escolhiam determinadas provas e que, como relatado também ali por São Luís, inclusive, num deles, dizendo que o espírito escolheu aquela prova, mesmo sabendo que seria além do seu alcance, foi permitida para que isso servisse de aprendizado para ele. Foi um caso de um criminoso arrependido que ele então cometeu um latrocínio, né? O roubo seguido de morte. Ele matou um casal e aí no mundo espiritual a sua grande pena era ver o tempo todo o rosto daquela que foi sua vítima, embora ela tivesse seguido, né, um caminho tranquilo no mundo espiritual, apesar da desencarnação violenta que ela vivenciou. Mas ali a gente vê então que nesse caso o espírito permitiram que ele vivesse essa experiência, porque ele tinha vindo de uma existência ainda muito primitiva e ele estava reencarnando numa sociedade organizada. E o seu espírito era meio que incompatível com esse ambiente, exatamente pela sua selvageria, pelo seu primitivismo moral e tudo mais. Mas foi concedido e não deu outra, ele reencarnou e acabou cometendo um crime. Né? E continua. Continua aqui ainda o próprio São João Batista. Vossa linguagem está pouco em harmonia com a maneira de se comunicarem os espíritos. Ou melhor, aqui, deixa eu ver. Tá, aqui acho que é Kardec. Vossa linguagem está pouco em harmonia com a maneira de se comunicarem os espíritos, que muitas vezes se tornam necessárias retificações em algumas frases dadas pelos médiuns, sobretudo dos médiuns intuitivos. Pela combinação dos fluidos, nós lhe transmitimos a ideia, que traduzem mais ou menos, conforme seja mais ou menos fácil, a combinação entre o fluido do nosso perispírito e o fluido animal do médium. Então aqui, essa primeira parte então encerra, que foi as 3 comunicações trazidas por esse espírito nos dias 9, 10 e 11. Agora, a partir do dia 12, a esposa de Remone, e nós vamos aqui acompanhar naturalmente no próximo encontro. Mas de cara já está dizendo para ela, que está dizendo aqui para nós, que se poderia evocar a esposa dele, e foi dito aqui por São João, né, que não, que ela está reencarnada aqui na Terra. Então veremos, né, lembrando que nós estamos aqui agora começando na questão número 33, e essa comunicação aqui, ela vai, só para a gente ter uma ideia, estou aqui na 78, 82... 82, 84, só um instantinho. 84, ela vai parar aqui na questão 88. Olha só, vai até a questão 88. Então nós estamos na questão aqui número 34. Bastante coisa aqui para o nosso aprendizado ainda das conversas que virão. Muito bem, fechando aqui então. A Angelina colocou, né? Estava lembrando do Benjamin Net de Israel. Do Netanyahu, né?
É, a gente não tem essa possibilidade de acompanhar tudo aquilo que vai acontecer na vida espiritual de todos esses espíritos que de alguma forma estão comprometidos com esses dramas que nós vivemos hoje, né? Algumas vezes nós temos algumas personalidades que são reconhecidas na mídia, outras vezes são espíritos absolutamente anônimos, mas que também têm responsabilidade nesses eventos, nesses fatos, né? Então, assim, as provas que cada um vai vivenciar, assim como do presente, mas também do passado, daqueles que viveram na época da escravidão no Brasil, aqueles que viveram períodos de guerra e tantos outros personagens, né, que nós temos, muitos dramas são registrados. Mas é claro que esses dramas, eles não são apenas conhecidos ou relatados para nós para a satisfação de nossa curiosidade, mas eles são trazidos para que nós possamos aprender, quando possível, isso tudo. Então, essa descrição que existe do mundo espiritual, para fazer com que os espíritos sejam poupados desse tipo de constrangimento, é o que mais encontramos, né? Então, não é assim, vamos saber o que aconteceu com ele. Se fosse assim, a nossa própria história, né, também seria relevada, seria revelada, e nós passaríamos por muitos constrangimentos, né, de saber como foram as nossas existências anteriores. Então, né, o que é revelado é certamente ali por um motivo proveitoso. Mas muito bem, pessoal. Fechando aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez aqui vimos a primeira parte, né? Vimos a primeira parte dessa história, a história de uma múmia, que era exatamente a história dele. E ali dentro também, lembrando que naquela cripta estava ele e mais 2 espíritos. Mais 2 corpos, né? Vamos ver aqui quem serão os 2 corpos, né? Um provavelmente dela, da esposa, e o outro ali, vamos ver de quem é essa personagem. Então é isso, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje.